vergonha! O vice-presidente da República ao lado de lideranças terroristas. Há poucas semanas, todas aquelas lideranças terroristas já foram eliminadas. Só está o Alckmin sobrando aí. Que vergonha, seu Alckmin! Que falava que o Lula queria voltar à cena do crime lá atrás. Tu voltou junto com ele. E está do lado desse cara, que não defende a família. Muito pelo contrário. Você viu uma cena do Lula, tu queria botar no plano eleitoral, não pude botar. O Lula, tá? Estava do lado do Celso Amorim e mais gente do PT. E dois homens se beijando de língua, rolando pelo chão. Não sou homofóbico, pelo amor de Deus. Mas você não pode estar num evento desse com o presidente da República. É péssimo para o Brasil. É péssimo para a nossa juventude. O maior problema que eu tenho aqui, não poder conversar com o Valdemar da Costa Neto. Olha, por que eu não posso conversar com o Valdemar? É igual quando o cara pergunta, né? Pergunta, fala, inelegível. Inelegível por quê? Porque se reuniu com embaixadores? Porque subiu no carro de som do pastor Silas Malafaia? São duas inelegibilidades. A primeira, abuso de poder político. O que eu ganhei politicamente me reunindo com embaixadores? O que eu gastei no carro de som do Malafaia para falar com quase 1 milhão de pessoas depois do desfile de 7 de setembro? Que o Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Não adianta o cara na ponta da linha aí, que está nos ouvintes, tem que ser, é melhor perder de pé do que morrer de 4, do que ganhar de 4. Olha, a política não é bem assim, tá? E a gente se expõe quando vai crescendo. Então, ele tem que ter o entendimento por parte da população que a gente não vai ganhar uma eleição com o voto secreto. E ninguém vai se sentir-se pressionado ali, porque nas mídias sociais, um órgão de imprensa ou outro está dizendo o que deveria acontecer. O que vai acontecer, nós sabemos. Eu não posso falar, ao longo de 28 anos de deputado federal, 4 anos de presidente, eu não vou me enganar. Essa é uma grande realidade. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado, que numa ausência do Davi Alcolumbre a gente possa botar coisa em pauta que interessa para nós, vocês sabem o que interessa para nós, é anistia, entre tantas e tantas outras coisas. Olha, o que acontece? A gente tem que conhecer os partidos. Por exemplo, o PSG falou do PSD aí. Tem 3 ministérios no governo Lula. O Kassab está numa secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, né, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de, como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, e tantos e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, teve aí secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD, eu sou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido. Tá? Mas tudo bem. Isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Você pode ver, temos eleições do Senado, muita coisa acontecendo agora, eu vi na imprensa hoje que o Alcolumbre aí teria dado uma volta no PL e o PSD vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça nas eleições, né, do Senado o ano que vem. Primeiro que isso que está na imprensa hoje, foi em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém. Com todo respeito, quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, 1º de fevereiro de 23, eleição do Senado, lançamos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você perde uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis, 2 anos dentro do Senado Federal. O que eu peço ao pessoal, se um dia ver um furo meu de verdade, sem problema nenhum. Troque o nome, acho que não represento mais nada e fique com quem bem entender. Até o momento eu não dei margem para desconfiar da gente. Muito pelo contrário. Eu sempre digo, né? Eu podia estar muito bem estando do outro lado, sem esses problemas
e ameaças que eu sofro aí 24 horas por dia. Vamos mudar o Brasil? Vamos. Eu posso ser até aquele toco de bananeira que vai servir para você atravessar o rio cheio de piranha. Não tem um barco, né? Muito menos um iatezinho, tá? Para atravessar. Tem que ser comigo. Alguns falam, o Bolsonaro acha que é liderança. O líder não diz que é. Ele acaba sendo. Enquanto não tiver alguém com projeção nacional, eu sou esse toco de bananeira para você atravessar o rio. Alguns problemas internos nós temos. O maior problema que eu tenho aqui, não poder conversar com o Valdemar da Costa Neto. Olha, por que eu não posso conversar com o Valdemar? É igual quando o cara pergunta, né? Pergunta, fala, inelegível. Inelegível por quê? Porque se reuniu com embaixadores? Porque subiu no carro de som do pastor Silas Malafaia? São duas inelegibilidades. A primeira, abuso de poder político. O que eu ganhei politicamente me reunindo com embaixadores? O que eu gastei no carro de som do Malafaia para falar com quase 1 milhão de pessoas depois do desfile de 7 de setembro? Então, essas questões todas fazem parte do jogo político e você tem como ir se impondo. Nós fizemos o Brasil acordar na realidade. Até coisa simples, né? O pessoal não falava em família. Basicamente, era quase um segundo plano, tinha vergonha de falar em família. Não falava em Deus, a não ser dentro de templos religiosos. Passamos a falar sobre isso aí. O pessoal queria distância das cores verde e amarela, qualquer lugar que a gente vá. Tá o pessoal aí de verde e amarelo esperando nos aeroportos, em comícios, em carreatas. Tá? O hino nacional era cantado assim, com lábios apenas balbuciando. O cara canta com vontade. Que vergonha o vice-presidente da República ao lado de lideranças terroristas. Há poucas semanas, todas aquelas lideranças terroristas já foram eliminadas. Faltar o Alckmin sobrando aí. Que vergonha, seu Alckmin! Que falava que o Lula queria voltar à cena do crime lá atrás. Tu voltou junto com ele. Logo o Alckmin, que é uma pessoa tida como um católico opus dei, né? Aquele católico fervoroso que não perde uma missa. E está do lado desse cara, que não defende a família, muito pelo contrário. Você vê uma cena do Lula, que eu queria botar no plano eleitoral, não pude botar. O Lula estava do lado do Celso Amorim e mais gente do PT. E 2 homens se beijando de língua, rolando pelo chão. Não sou homofóbico, pelo amor de Deus. Mas você não pode estar num evento desse com o presidente da República. É péssimo para o Brasil. É péssimo para a nossa juventude. A gente sabe que o jovem quer liberdade, mas tem que segurar alguma coisa, senão ele se perde. Tudo que não tem freio, vai embora. O jovem tem que ter freio. Eu queria, na minha juventude, né, mais liberdade. Quem não queria? Meu pai segurava. Minha mãe segurava. O padre segurava na igreja. As pessoas mais influentes da pequena cidade de Ribeira, de 7 Barras, de Eldorado Paulista, cidades onde eu morei, seguravam isso aí. E não dá para comparar, pegar alguém da minha idade, fazendo 70 anos agora, que tem uma cultura diferente do jovem de 20, 30 anos, 40 anos, que sofreu influência da esquerda, do PT. Há uma diferença enorme, infelizmente. E nós queremos educação moral e cívica, defesa da família, propriedade privada, que foi relativizada no dia seguinte ao segundo turno de 2022, foi relativizada. Pega o pessoal do campo, do agronegócio. Estão com problemas alguns climáticos. Agora sim, mas some-se a isso. O agro é fascista. Mas o que é agro fascista, meu Deus do céu? Por que atacar de graça o pessoal que nos dá divisa, que bota comida na nossa mesa? E agro, não é só o agro lá, não. Né? É também agricultura familiar, que foi bem tratado conosco, pela Tereza Cristina. Por isso que o Boulos falou há poucos dias, atenção, Brasil, eu me elegendo prefeito em São Paulo, não vai ter mais escola cívico-militar. Ele poderia até falar isso aí, até aplaudi-lo, se ele topasse, né? Vamos pegar uma escola civil-militar, municipal, e a outra municipal, que não é civil-militar, do mesmo município. Até dentro do mesmo bairro. Ninguém é obrigado a botar um filho em escola civil-militar. E faz uma provinha lá do pessoal. Eu duvido se o pessoal da civil-militar não vai ter o dobro da nota do que não é civil-militar ali do lado. E os pais querem cada vez mais que seus filhos aprendam na escola. Tenham instrução na escola e não doutrinação.
essa lapada que o PT levou no Brasil todo, não é por acaso. E muita gente votou em outros partidos, não no nosso, que o nosso partido não tinha candidato a vereador naquele município. Não culpo o Lula pela indicação do Flávio Dino, culpo o Senado que votou a sua aprovação. Então tem senador que está chateado com o Dino, mas votou sim a ida do Dino para o Supremo. Nem vou fazer crítica aqui ao Flávio Dino. Ele está lá, tá certo? E para mim, não é novidade as medidas que ele tem tomado. Assim como o outro do Supremo. Como se o Boulos, por exemplo, chegar à Prefeitura de São Paulo, ele vai encher de gente do MTST. Gente sem qualquer melhor qualificação. É gente que combate ideologia. Até tem uma brincadeira aí sobre energia elétrica em São Paulo, né? No meu entender, até teve uma CPI lá no estado do Ceará sobre Enel, né? Essa empresa que está aí deitando e rolando aí no Brasil. E é uma lástima, que deveria ser fiscalizada pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e não é que o ministro das Minas de Energia é indicado no CASSAB, então não vai fiscalizar. Quanto mais perdurar o problema da energia em São Paulo, melhor é para o Boulos. O Boulos dando a entender, olha, se eu chegar, eu resolvo esse problema. A culpa agora é do prefeito. Então, a CPI lá do estado do Ceará, apesar do presidente ser do PT, a responsabilidade caiu em cima da ANEEL, da Enel, da empresa. E não fica aquele jogo político, que é o responsável. Se fosse eu, não estaria acontecendo esse assunto. Falar lá atrás que a violência era grande no Brasil, né? Quando eu estava. Nós passamos de 60 mil mortes por arma de fogo por ano para 40 mil. É grande o número. Mas diminuiu. Agora já aumentou o número de mortes da população LGBT, de feminicídio, de assalto na rua, roubo de celular. Porque não tem exemplo. Muitas vezes, o simples exemplo, né, evita a outra pessoa que cometa um delito. Agora não. Qual é o exemplo agora? Primeiro que os presídios aplaudiram quando o TSE anunciou o resultado das eleições. Outra que roubar celular, eu não pude mostrar o vídeo do Lula dizendo que o cara rouba celular para tomar uma cervejinha. Tem gente que é assassinada por ocasião do ato delituoso do malandro. Quando você pega a pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal, está meio dividido. Quem apoia e quem não apoia. Daí você vai naqueles que não apoiam. É o pessoal da direita. Você vai o que os apoia, 90% da esquerda. Ou seja, de acordo com o interesse político que está, não adianta falar que não, que o Brasil está dividido. Esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, está dividido. Então, o apoio é da esquerda ao Supremo Tribunal. Eu acho que nem deveria ter feito pesquisa sobre isso, mas já que foi feita, é uma realidade. Então, enquanto o Supremo, com todo respeito, não são todos, é uma minoria, desmonetiza, derruba a página, prende, bota em inquérito. O pessoal, verde e amarelo. Mas eu conversei lá, tinha uma menina lá de uns 30 e poucos anos de idade, com características de ser gente da região, você conversar com ela. Papá. Eu perguntei, você é da FUNAI, né? Sou da FUNAI. Mas você ganha de ONG também? Ela deu risada. Depois você ganha dinheiro de ONG. Resumindo, ela ganhava o dobro do que ganhava da FUNAI de ONG. Para exatamente fazer relatório sobre o comportamento dos militares do pelotão de fronteira. Você chegou lá, a máquina fotográfica tinha filme, né? 12 poses, 24, 36. Tinha uma manivela para cada filme você tirar uma fotografia. Você ameaçava tirar uma foto do indígena, do Yanomami, ele ia para cima de você. Não! E a FUNAI, o pessoal de ONG, botava na cabeça do índio, se tirasse fotografia, estava tirando a alma dele. 8 de janeiro, como disse o próprio ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, foi um ato de vandalismo. Agora, esse vandalismo foi feito antes do pessoal que estava acampado aqui em Brasília chegar lá. Você vê imagens do pessoal agindo, basicamente, dentro do Congresso, do Supremo, e lá o Poder Executivo. Depois chegou o pessoal, né, que é dito nosso, né, que foram pegos para Cristo. Aquelas pessoas praticaram vandalismo, você não vê notícia delas, até porque estavam com muitas delas, a maioria delas, encapuzadas, você não sabe quem são.
Pegaram os coitados, só porque estava de amarelo, entrou no inquérito. E eu estava em Ji, Paraná, por coincidência, há poucas semanas, e fiz um vídeo lá com 6 crianças de 10 anos para baixo. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu chamo de órfãos de pais vivos. O pai está condenado a 14 ou 17 anos de cadeia. Está foragido, talvez seja na Argentina, talvez. Espero que não. Tá, que ocorra anistia brevemente. Então, é de cortar o coração. Se você não se emocionar, não chorar com isso, você não é ser humano. 6 crianças, cadê papai? Qual crime papai cometeu? E não é só lá, não, em vários locais. Uma moça agora, de 20 e poucos anos, aquela que pintou lá na estátua, né? Perdeu o mané, foi condenada, acho 14 anos de cadeia. Tem 2 filhos pequenininhos também, de 4, 5 anos de idade. Não tem cabimento, está acontecendo. Se você não se emocionar com isso, você não é um ser humano. Você é um militante. Quando você pega a pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal, está meio dividido. Quem apoia e quem não apoia. Daí você vai naqueles que não apoiam. É o pessoal da direita. Você vai o que os apoia, 90% da esquerda. Ou seja, de acordo com o interesse político que está, não adianta falar que não, que o Brasil está dividido. Esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, está dividido. Então, o apoio é da esquerda ao Supremo Tribunal. Eu acho que nem deveria ter feito pesquisa sobre isso, mas já que foi feita, é uma realidade. Então, enquanto o Supremo, com todo respeito, não são todos, é uma minoria, desmonetiza, derruba a página, prende, bota em inquérito. O pessoal, verde e amarelo. O outro lado não vai para. Não tem problema nenhum. Você viu, fui agora, há poucos dias, qual estado mesmo? Para Belém do Pará, se não me engano. Foi lá para você. Me ajuda a me lembrar aqui o estado que eu fui. Que tinha um cara aqui na mídia social dizendo: o Bolsonaro vai ser executado agora. João Pessoa, presidente. João Pessoa. Oi? João Pessoa, Paraíba. Prenderam o cara, no dia seguinte soltaram. Se fosse o contrário, ameaçando o Alexandre de Moraes, ameaçando o Lula, estaria preso até a rua, não ia sair da cadeia tão cedo, anos na cadeia. Eu não estou defendendo prisão para quem quer que seja. Eu estou defendendo devido processo legal. Ah, deteve o cara? Tá, deteve. Agora vai ser ouvido. E vai para a primeira instância. Não é a última instância, não. Que essa questão de instância foi mudando. Para resolver o problema do Lula, foi para a primeira instância, até que foi julgado ele começou o processo na 13ª Vara Federal em Brasília. Para mim, é a última instância. Qual a diferença minha para o Lula como ex-presidente? Nenhuma. Eu defendo o devido processo legal. E você vê, depois da primeira julgamento, onde o advogado Sebastião Coelho falou certas coisas no julgamento ao vivo com os ministros, que a maioria, todos, não sei, não gostaram. Passou a ser julgamento virtual. E advogado que entregar com a defesa de 20 minutos, um vídeo gravado, às 11h57 da noite. Às 0h10 de segunda-feira, do dia seguinte, já tinha sentença. Não deu nem tempo de ouvir os argumentos do advogado naquele vídeo. Como é que pode uma pessoa ser condenada a 17 anos de cadeia se o advogado não pode ocupar a tribuna e expor as razões de defesa do seu cliente? A advocacia ficou para quinto plano. Tanto é que está uma briga agora por ocasião das seccionais, né, da OAB, onde alguns advogados, como um que eu gosto muito dele por coincidência, o Scáfio, né, por coincidência, é de São Paulo, vem falando essas questões. E é verdade. O advogado é um dos pilares da democracia. Se o advogado não pode falar, vai ser amordaçado, adeus democracia. E nós, todos, sem exceção, todos, tem que estar sujeito à crítica. Não interessa se você está no Supremo ou não tem função nenhuma aqui fora. Tem um aposentado, já está aí tranquilo em casa, ou é um jovem universitário, ou é um jovem agricultor, seja quem for. Você tem liberdade de expressão. Tanto é que eu sempre falo, eles não querem censurar fake news ou desinformação. Eles querem censurar a verdade. A verdade dói. E dizem que querem censurar para o nosso bem. O Hitler falava a mesma coisa.
Fidel Castro, em 59, quando desceu o Sierra Maestra, o seu bando lá, e tomou numa boa Cuba, ele falava abertamente: não quero ditadura, queremos democracia, tá certo? E a gente sabe o que aconteceu. Enquanto vivo, esse filho do capeta foi, arrebentou um dos países mais próximos do mundo, que era Cuba. Hoje tem retrato do que era Cuba, os carros de 59, 60, 61, depois acabou Cuba. Está aí a vereadora recém-eleita aí por São Paulo, as duas, que teve na Jovem Pan por algum tempo, depois a Jovem Pan foi implodida, porque aqueles criativos que estavam lá, né, da Polícia Federal, ou juízes criativos do senhor Alexandre de Moraes, resolveram implodir. Agora, se você falar, seja o que for, e se o telefone for apreendido, se no espelho tiver a foto do Lula, ninguém vai abrir o telefone, devolve imediatamente. Pode tudo pro lado de lá. Quando fala eleições de 22, também. Você pode ver o que aconteceu nas eleições de 22. Eu não podia fazer nada. Eu nem pensei em botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar cervejinha. O TSE já dizia que não pode. O TSE me proibiu até de baixar preço de combustíveis, que nada foi na canetada, tudo eu fiz com o parlamento brasileiro.